Você já conheceu alguém que parecia ter sido enviado pelo próprio universo e mesmo assim, por mais intensa que fosse a conexão, vocês não puderam ficar juntos? Há encontros que abalam nossas estruturas, despertam emoções que estavam adormecidas e revelam partes nossas que nunca soubemos nomear. São relações que surgem como tempestades repentinas e desaparecem com a mesma velocidade, deixando para trás um silêncio que ecoa por dentro. Carl Jung chamava esse fenômeno de sincronicidade. Eventos que parecem coincidentes, mas que na verdade carregam um profundo significado simbólico. O que muitos enxergam como azar ou ironia do destino, Jung via como um chamado da alma, para despertar. Esses encontros não acontecem por acaso. Eles são mensageiros da nossa psique, espelhos que refletem aquilo que precisamos reconhecer, curar ou transformar. Às vezes, é no olhar de alguém inalcançável que enxergamos o que há de mais verdadeiro em nós. E o que causa dor não é apenas a perda da pessoa, é a ruptura do processo de revelação que essa ligação trouxe à tona. É como se estivéssemos sendo guiados até o centro de um labirinto interno e, de repente, a luz se apagasse. Mas será que o verdadeiro propósito era mesmo ficar com aquela pessoa? Ou será que o universo estava nos conduzindo a algo ainda mais profundo, o encontro com nosso próprio inconsciente? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas desse mistério à luz da psicologia junguiana. Porque, segundo Jung, toda dor tem um propósito e nenhum encontro significativo é em vão. Você vai entender por que algumas conexões são intensas, mas impossíveis, e como elas podem ser os maiores instrumentos de autoconhecimento e crescimento emocional que a vida nos oferece. Prepare-se para enxergar o amor, a perda e o destino sob uma nova perspectiva, talvez mais dolorosa, sim, mas infinitamente mais libertadora. Carl Jung acreditava que todo encontro significativo revela mais sobre nós do que sobre o outro. Quando alguém surge em nossa vida e provoca um turbilhão emocional, isso não acontece ao acaso. Essa pessoa ativa conteúdos que estavam ocultos no inconsciente, feridas, desejos, sombras. Às vezes, o fascínio que sentimos é, na verdade, uma projeção. Vemos no outro algo que perdemos em nós ou que nunca tivemos coragem de desenvolver. O encontro, portanto, é simbólico. Esses encontros são arquétipos em ação. A mulher inatingível, o homem idealizado, o amor impossível, todos representam imagens universais que vivem dentro de nós. Quando projetamos essas imagens em alguém, sentimos que o universo nos enviou algo maior do que nós mesmos. E, de certo modo, enviou. Não para sermos felizes no sentido romântico, mas para evoluirmos emocional e espiritualmente. O problema é que confundimos intensidade com destino. Muitas pessoas acreditam que só porque algo é forte, é verdadeiro. Mas, segundo Jung, o verdadeiro desafio é integrar essas experiências ao invés de nos prender a elas. O inconsciente não se importa com o final feliz que idealizamos. Ele busca crescimento. E crescer muitas vezes dói. O universo te envia alguém que você não pode ter, porque esse não é o propósito. O propósito é te lembrar de algo esquecido. Você. Por isso, quando alguém vai embora carregando tudo o que despertou em nós, ficamos desorientados. É como se uma parte essencial da nossa alma tivesse sido arrancada. Mas essa sensação é o convite para a individuação, o processo de nos tornarmos inteiros. Jung dizia que toda perda profunda carrega em si o potencial de renascimento. A dor é o preço da transformação. O universo não age por capricho, ele é simbólico. E tudo o que é simbólico tem poder. A pergunta certa não é, por que essa pessoa não ficou? Mas sim, o que essa pessoa me revelou sobre mim mesmo? Esse é o ponto de virada. Esse é o momento em que o sofrimento se transforma em consciência. E só quando nos tornamos conscientes é que paramos de buscar fora o que só pode ser construído dentro. Segundo Jung, projetamos nossa alma no outro porque temos dificuldade de enxergá-la em nós. A isso, ele deu o nome de ânima e ânimos, imagens do feminino e do masculino interiores. Quando encontramos alguém que ativa essas imagens,
Sentimos como se estivéssemos completos, mas na verdade estamos apenas diante de um espelho. A dor de perder esse alguém é, na verdade, a dor de nos separarmos de nós mesmos novamente. Essas projeções são inevitáveis, especialmente em amores intensos. O problema é que, quando não estamos conscientes do que estamos projetando, confundimos o outro com aquilo que nos falta. Colocamos expectativas, pressões e idealizações que jamais poderiam ser sustentadas. E quando a realidade aparece, nos sentimos traídos, mas a traição foi da fantasia que nós mesmos criamos. O universo permite esses encontros porque eles nos forçam a olhar para dentro. O amor impossível é como um espelho quebrado. Reflete pedaços do que somos e do que ainda não aceitamos ser. Muitas vezes nos apaixonamos pelo que queremos ser, não pelo outro. E por isso, o fim da relação parece o fim de um sonho, porque de fato era. Mas era um sonho que precisava acabar para que a verdade surgisse. Jung nos alerta. O verdadeiro amor começa quando cessam as projeções. Só quando deixamos de buscar no outro o que nos falta, podemos amar de forma real. Até lá, cada relacionamento é um campo de batalha entre nossas sombras e nossos desejos. E o amor impossível é o mais revelador de todos, porque nele tudo fica mais exposto. Ele nos obriga a crescer ou nos afunda na ilusão. É preciso coragem para encarar essas projeções. É mais fácil culpar o destino, o tempo, as circunstâncias. Mas a maturidade emocional vem quando paramos de nos vitimizar e começamos a nos responsabilizar. O universo não nos puniu, ele nos revelou. E nessa revelação está a chave da liberdade interior. Na psicologia junguiana, todo o processo de amadurecimento passa pela dor. Não porque o sofrimento seja necessário em si, mas porque é através dele que nos tornamos conscientes do que antes estava oculto. O amor que não se concretiza é um dos maiores catalisadores desse processo. Ele nos força a questionar o que realmente queremos, o que tememos e o que estamos reprimindo. O sofrimento que vem de um amor impossível é uma espécie de iniciação. Ele nos leva ao encontro de nossas feridas primordiais: rejeição, abandono, insegurança. E só ao olhar para essas feridas com honestidade é que podemos curá-las. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos aparece no mundo como destino. O universo, então, apenas nos mostra o que estamos evitando. É por isso que muitos repetem padrões. Se não aprendemos com a dor, ela se repete em outras formas, com outras pessoas. O mesmo tipo de amor impossível aparece de novo e de novo, até que finalmente decidimos parar de buscar fora e mergulhar dentro. A dor é insistente porque a alma é persistente. Ela não vai desistir de nos ensinar. Mas há algo poderoso que Jung nos ensina. Não somos vítimas do inconsciente. Podemos aprender a dialogar com ele. Podemos interpretar os sinais, compreender os símbolos, reconhecer as repetições. Quando fazemos isso, deixamos de ser levados pelas circunstâncias e passamos a conduzir nossa própria transformação. A dor não some, mas deixa de ser uma prisão. Nesse momento, o que parecia um castigo se transforma em caminho. O amor impossível deixa de ser uma ferida e se torna um portal. O universo não te enviou alguém para te destruir, te enviou alguém para te acordar. E esse despertar, apesar de doloroso, é o maior presente que sua alma poderia receber. Muitas vezes, o rompimento é necessário para que a alma continue seu caminho. Jung dizia que a vida nos empurra para a totalidade e não para o conforto. Aquilo que parecia perfeito, mas que não se sustenta, precisa ruir para que novas estruturas possam surgir. E o universo, nessa lógica simbólica, nos separa de quem não é parte do nosso próximo nível de consciência. É fácil se apegar ao que poderia ter sido. Mas Jung nos ensina que a fixação no passado é um sintoma da não aceitação do presente. O apego ao e si paralisa. Ele nos impede de ver o que esse encontro realmente nos ofereceu. A chance de nos reconfigurarmos internamente. Cada rompimento é uma morte simbólica, e toda morte carrega a semente de um renascimento. O amor impossível nos força a amadurecer.
Ele nos mostra o quanto ainda dependemos emocionalmente do outro para validar quem somos. Mas ao perder, aprendemos a nos sustentar. Jung falava sobre a necessidade de integrar a sombra, essa parte de nós que rejeitamos, mas que aparece nos momentos de dor. Quando a olhamos de frente, encontramos um poder que antes era inconsciente. Esse poder é o que nos torna inteiros, e curiosamente, só conseguimos acessá-lo quando o outro vai embora. É no silêncio após o caos que ouvimos a voz do nosso verdadeiro eu. O universo não nos separa como castigo. Ele nos separa como impulso. Ele nos retira do lugar confortável e nos empurra ao autoconhecimento. Aceitar essa lógica não é fácil, mas é libertador. Porque quando entendemos que tudo tem um sentido mais profundo, conseguimos soltar. E soltar não é esquecer, é integrar. É levar o aprendizado no peito, com gratidão, e seguir. Porque agora sabemos, a alma daquela pessoa foi passagem, mas o que ela despertou em nós será eterno. Jung acreditava que a vida não é uma sequência aleatória de eventos, mas um processo guiado pela busca da totalidade. O amor impossível nesse contexto é uma das experiências mais sagradas, porque ele rasga o véu da normalidade e nos obriga a olhar para o mistério da existência. É nessa ruptura que tocamos o invisível, aquilo que não pode ser explicado, apenas sentido. A pessoa que o universo te enviou e levou embora não era o destino final, era o sinal, o catalisador, o espelho. E talvez a ausência dela te revele mais do que a presença jamais poderia, porque agora, ao invés de buscar respostas fora, você olha para dentro e descobre finalmente que o amor que você tanto procurava era seu. Esse é o ponto central do pensamento junguiano: tornar-se inteiro. A individuação não é unir-se ao outro, mas unir-se a si mesmo. Quando essa união acontece, todos os encontros deixam de ser necessidades e passam a ser escolhas. Você não precisa mais do outro para se completar. Você compartilha com ele a sua completude. O universo nos ensina através da ausência. E quando essa ausência dói, é sinal de que ainda temos partes nossas a integrar. A pessoa foi embora, mas o processo continua. E agora, você é o protagonista da sua própria transformação. A dor não foi em vão. Foi o início da sua jornada de cura. Então, da próxima vez que alguém chegar e partir, lembre-se, não foi castigo, foi revelação. O universo te ama tanto que decidiu não te deixar dormir em ilusões. Ele quer que você desperte. E agora que você sabe disso, tudo muda. À medida que encerramos esta jornada profunda, pelas sombras da nossa própria alma, é impossível não reconhecer o quão invisíveis podem ser os sinais de que estamos atraindo pessoas tóxicas para nossas vidas. Como Jung nos ensinou, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos inevitavelmente aparecerá do lado de fora como destino. Não é sobre culpar os outros, mas sobre compreender que a vida constantemente nos devolve o reflexo daquilo que ainda precisa ser curado dentro de nós. Toda pessoa que cruza nosso caminho, especialmente aquelas que nos ferem, são professores disfarçados, nos apontando onde ainda habitam feridas abertas. Ao olharmos com honestidade para os padrões repetitivos em nossas relações, deixamos de ser vítimas dos encontros e passamos a nos tornar autores conscientes de nossa própria história. A projeção, esse mecanismo tão central no pensamento de Jung, nos mostra que muito do que vemos no outro é, na verdade, uma parte de nós que ainda não foi iluminada. E é justamente nessa revelação que mora a nossa libertação. Não atraímos o que merecemos, atraímos o que precisamos para crescer, até que aprendamos a escolher com maturidade e consciência. Se você identificou-se com as dinâmicas que discutimos hoje, saiba que isso já é um sinal poderoso de despertar. A consciência é o primeiro passo para a transformação real. A partir do momento em que você se permite enxergar os laços invisíveis que o mantém preso a ciclos de dor, abre-se um portal para algo novo, algo mais alinhado com sua essência, com sua luz interior. Porque quando você muda internamente, todo o universo ao seu redor começa a se reorganizar, não por mágica, mas por coerência energética. Nunca se esqueça,
O tipo de amor que você aceita do outro está diretamente relacionado ao tipo de amor que você oferece a si mesmo. Se você ainda tolera abusos, silêncios, ausências e humilhações, é porque em algum nível ainda acredita que é isso que vale. Jung nos convida a uma tarefa profunda: mergulhar na sombra, integrar o que foi rejeitado e, a partir disso, construir relações baseadas em autenticidade, presença e verdade. É um caminho de coragem, mas é o único que nos devolve a dignidade emocional. Se este vídeo ressoou com a sua alma, se tocou alguma parte ferida ou trouxe luz a alguma sombra esquecida, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para despertar. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada conosco. Aqui, cada conteúdo é uma bússola para sua expansão interior. E claro, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas que, como você, estão buscando se curar, se entender e, finalmente, viver com consciência. Até o próximo vídeo, onde, mais uma vez, mergulharemos juntos nos mistérios da alma, guiados pelas lentes profundas de Carl Jung.